Olá, pessoal! Estamos aqui de novo. Espero que estejam todos bem. Vamos então entender um pouco dos aspectos inconscientes que nos movem em direção à escolha da pessoa parceira, né? Do nosso cônjuge, do nosso companheiro, da nossa companheira, enfim, daquela pessoa que a gente escolheu para ficar ao nosso lado. Bom, a primeira coisa que acontece é que nós formamos o nosso sistema de crenças ao longo da nossa vida. Só que principalmente na infância, como eu já falei lá do autoconceito, se você não viu, pode ir lá e assistir o vídeo, né, depois, para entender um pouco mais como que é essa questão. Ali na infância, principalmente até os 7 anos, vão se formar principalmente a nossa estrutura do inconsciente no sentido das crenças mais inconscientes que nós temos e que muitas vezes são aquelas que nos movem nas nossas escolhas, né? Então, ali já está se formando as crenças, o nosso, né, os padrões da família já estão ali sinalizando para nós, né? A gente está presenciando como que se dá a relação dos nossos pais ou das pessoas que convivem conosco. Então, isso tudo que está acontecendo ao nosso redor tá servindo para que a gente forme, então, esse nosso sistema de crenças ali, que é uma coisa que vai influenciar na escolha da pessoa parceira. E aí, se nesse autoconceito eu me conduz, né, me instiga a ter uma baixa autoestima por todos aqueles aspectos que nós já falamos em outros vídeos, então a baixa autoestima, a autoestima ou a autoestima reduzida, né, ela vai afetar na forma como eu vou escolher a pessoa que vai, enfim, ser a minha parceira de vida. Como que vai afetar? Bom, geralmente o que acontece? Se eu tenho baixa autoestima, eu vou buscar me casar geralmente para conseguir. Para conseguir o quê? A estima do outro. Então, geralmente, as pessoas que se casam e aí, quando eu falo se casam, se casar mesmo, né? No sentido de lei, né? Vão lá num cartório e assinam um papel, ou mesmo uma união estável, não importa. Assinam alguma coisa. É um pouco diferente da dinâmica daqueles que só vão morar juntos. Então, vou falar das pessoas que se casam. As pessoas que se casam, geralmente as que têm baixa autoestima, né? Elas vão se casar para conseguir. Qual é o problema disso? Que numa relação, nem sempre, aliás, nunca, quase nunca, nós vamos apenas conseguir o que a gente quer. Nós também precisamos oferecer algo para alguém. E aí, geralmente, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela vai atrair uma outra pessoa que também tem baixa autoestima. Porque o que um quer? Que o outro preencha aquilo que falta em mim. Geralmente é o que eu busco, eu estou buscando no outro aquilo que eu não tenho, né? Então, se eu encontro, eu me deparo com alguém, e aí geralmente essa pessoa ela vai se mostrar como, né? Nós formamos as nossas defesas, então eu não sei de nada disso que está lá no meu inconsciente, o que eu formei lá na minha estrutura. O que eu sei conscientemente é que para eu me relacionar eu tenho que me mostrar forte, segura, né? Eu não posso me mostrar dependente, nem carente. E aí eu formo quase que um personagem, e muitas vezes é um personagem que eu acredito bastante nele. Os homens são mais hábeis em fazer isso, porque até culturalmente eles são incentivados também, né? O homem tem que ser forte, o homem não chora. Por mais que a gente ainda tenha caminhado um pouco, isso ainda muito comum. E aí, a mulher com uma baixa autoestima se depara com um homem e pensa, nossa, olha como que ele é seguro, bem resolvido, né? Porque é isso que ele está te transmitindo. E aí você não tem nada disso internamente, você sabe que não tem, né? Você sente que não tem. Muitas vezes você não sabe conscientemente, mas né, lá no fundo nós sabemos. E aí, então, a gente se atrai por essa pessoa e ela, idem. Muitas vezes, esse homem,
e aí também pode ser mulher, enfim, qualquer pessoa parceira, né? Em qualquer tipo de casal isso vai acontecer, não apenas no casal heterossexual, você vai olhar para o outro e também vai achar que ela é forte, ou ele é forte, decidido, autônomo, enfim, vai ter aquelas características que você também não tem, ou que você não reconhece em você, e você vai buscar no outro. E aí, qual que é o problema? Então, eu quero me casar para conseguir autoestima. Este é o primeiro problema. E não só conseguir a autoestima do parceiro ou da parceira, mas também da sociedade. Porque ainda tem uma questão de que casar, né, socialmente, bem visto, olha que legal, eles são casados oficialmente, né? Se for na igreja, com toda a pompa, ainda é mais bem visto ainda, né? Isso é cultural ainda é, apesar de a gente ter também caminhado um pouco em relação a isso, ainda tem uma cultura forte em relação à importância do casamento, né? Então, este é um grande problema, porque depois que as pessoas se casam, elas vão perceber que elas também vão ter que dar alguma coisa. E aí, se elas não têm aquilo que o outro acha que elas têm, e aí começam os problemas, porque é como se a gente se sente enganado, né? Como assim? Mas você se mostrava assim, ou se mostrava assado e de repente não é nada disso? Só que não, a pessoa ela é como ela é. Só que numa relação, principalmente nessa fase do namoro, do reconhecimento, nós não olhamos para aquilo que a gente não quer ver. A gente olha para aquilo que nos interessa. E mesmo assim, gente, é muito interessante que em muitos casos você consegue sim ver onde estão as questões, onde tem aquilo que agarra, né? Aquilo que sempre é uma causa de um problema, de uma discussão. E ainda assim, e esse é o padrão que nos leva a fazer coisas que vão além. Assim, você tá vendo que a coisa precisa de um ajuste e ainda assim você resolve, por exemplo, se casar, que é algo mais concreto, né? E aí depois você vai uma dor de cabeça a mais para resolver, se for o caso de separar, enfim. Mas mesmo quando não há um casamento, mesmo no início, se a gente for prestar atenção, as pessoas dão indícios do caminho que elas estão indo, por onde que elas estão seguindo. E você sempre tem uma escolha de olhar para isso e perceber, poxa, é isso que eu quero para mim, é isso que eu, né, é do lado dessa pessoa, desse jeito que eu vou querer ficar a vida inteira. É claro que uma coisa fundamental que precisa existir no relacionamento, e não é clichê, chama-se diálogo. Só que o problema é que as pessoas que têm baixa autoestima, elas não conseguem se comunicar também muito funcionalmente. A comunicação ela acaba sendo muito velada, né? E aí, até para dizer daquilo que sente, é tudo muito indireto, né? Tipo um exemplo, a pessoa quer ir no cinema, quer que a outra a convide para ir ao cinema, né? E aí você lança uma coisa bem velada, assim, no sentido, nossa, você viu o filme que tá passando? Nossa, você viu que abriram um cinema novo aqui na cidade? Então, totalmente indireto daquilo que você realmente quer. E aí, essa comunicação disfuncional também desgasta a relação, né? Mas, nesse início, o que vai nos mover, então? Vai ser a nossa baixa autoestima, isso da gente querer buscar no outro aquilo que a gente geralmente não tem, né? E aí, as relações que a gente via na família é algo que vai influenciar, até porque está dentro lá dos nossos padrões familiares que a gente carrega, né? Os padrões inconscientes. Então, se eu vi um relacionamento muito ruim entre a minha mãe e meu pai, eu tendo a querer fazer o oposto conscientemente, ou quando o relacionamento é muito bom, aparentemente é muito legal, eu tendo a fazer igual. Só que nós sabemos que as coisas não são tudo ou nada, ou pelo menos deveríamos saber. Então, em qualquer relação, tem problemas e tem prazeres, tem, né, questões positivas e questões negativas. Mas aí é o foco que nós damos para aquilo. O problema é que quando a gente faz igual ou quando a gente faz o oposto, na verdade, nós estamos fazendo a mesma coisa. Porque as pessoas, às vezes, que vão para o caminho oposto, elas têm a ilusão de que, não,
o relacionamento dos meus pais ou das pessoas que, né, conviveram comigo foram muito ruins. Eu então tenho certeza que eu vou fazer diferente. Então eu vou fazer o oposto. Só que o problema de fazer o oposto é que e se os seus pais também fizeram o oposto lá na história deles, enquanto casal, enquanto filhos dos seus avós, no caso? Então, na verdade, você não está fazendo o oposto dos seus pais, mas igual aos seus avós. Então, tá tudo bem com a relação dos seus avós? Então, não é linear. A gente tem que ter esse olhar transgeracional, né? Se a coisa funciona, se a relação funciona daquele jeito para eles, é porque de alguma forma aquilo vem da família deles. E cabe a você, então, que está se questionando em relação ao seu próprio relacionamento, olhar para isso e perceber, opa, então, minha mãe não era vítima, nem meu pai era o vilão, ou vice-versa. Eles estavam nessa relação porque de alguma forma foi o que eles aprenderam ou o que eles souberam fazer. E aí, o que eu faço com isso? Eu não preciso fazer o oposto e nem preciso fazer igual. Eu tenho que fazer e criar o meu jeito de ser. Mas para isso eu preciso sim me apropriar do que é da família. Ah, não, então o jeito da família é esse, ok? Como que você pode fazer o do seu jeito para que você faça diferente, mas não o oposto nem similar? Percebe essa diferença? Isso é uma grande coisa, isso é um grande passo numa escolha consciente da pessoa parceira. E aí, uma outra coisa que perpassa vai ser uma coisa do inconsciente que é muito interessante. Chama-se, eu tenho mapa de mundo e programa oficial. Geralmente não. Eu me baseio para escolher as pessoas que vão se relacionar comigo, o meu programa oficial. Só que no meu mapa de mundo, a minha construção de mundo, e aqui já é do âmbito do inconsciente, eu acredito em outras coisas. Por exemplo, eu posso querer muito, né? No meu programa oficial tá escrito lá que eu quero ser cuidada, eu quero que o outro cuide de mim, fique do meu lado, né? Porque afinal de contas, eu venho de uma família em que ou os pais são separados, ou que o meu pai trabalhava demais, minha mãe ficava muito sozinha e ela sofria muito por isso, ou por N outros motivos. Eu formei a crença de que eu quero que o outro cuide de mim, fique do meu lado. Esse é o meu programa oficial. Só que na minha construção de mundo tá escrito lá, né, que quem ama abandona, que as pessoas nas quais eu me aproximo ou as pessoas que me amam, elas vão me fazer sofrer, ou elas vão me abandonar, ou elas vão me rejeitar, enfim. Percebe? E aí, o que manda é isso aqui, que tá aqui. Eu vou fazer uma escolha consciente conforme o meu programa oficial. Só que mesmo essa escolha, ela vai estar movida por esse mapa de mundo. Então, eu posso ver naquela pessoa que eu tô começando a me relacionar indícios disso aqui. Tipo, uma pessoa que é muito autônoma, gosta de viajar, mas no início, quando você tá conhecendo, você acha isso o máximo, né? Pô, que legal, uma pessoa independente, né? E ao mesmo tempo ela é super carinhosa com você, porque ela tem que ter alguma coisa desse projeto oficial aqui para te atrair. Só que ela tem que ter muito disso aqui, porque no fundo é isso que você espera dela. E aí a gente cai lá naquele outro assunto que eu falei, da profecia autorrealizante, né? O quanto o meu inconsciente vai fazer de alguma forma que eu atraia ou viva situações que são conhecidas para mim. Então, o que eu conheço? Eu conheço abandono, rejeição, amar é sofrer, amar é deixar. É isso que eu conheço. Então, beleza. Pro inconsciente, gente, não tem julgamento. Isso é bom, isso é ruim, isso faz sofrer. Não, é isso que está escrito lá. Então, ele vai funcionar dessa forma. E aí, no decorrer da relação, você vai dar mensagens para essa pessoa que você não quer ela por perto. Você vai fazer com que ela se afaste de você, ou você vai começar a ter picuinhas demais, alguma coisa que você vai fazer de forma inconsciente que vai fazer com que ela se afaste de você.
para que você possa reclamar, inclusive, poxa vida, eu queria, essa pessoa era tão assim, eu queria tanto que ele cuidasse de mim, tanto que, mas olha só, ele não cuida. Só que no fundo não era isso que você estava esperando, você esperava mesmo que ela te abandonasse e ela está cumprindo aquilo que ela foi designada. Ah, então outra pessoa é só uma marionete? Não, ela também está nessa dança, né? Então aí você vai olhar lá qual que é o mapa de mundo dela, qual que é o projeto oficial, vai ser similar ao seu, só que no outro ângulo, né? Talvez para ela amar seja tão arriscado que a única solução seja ser distante, e aí é o que ela vai fazer, né? Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso, porque é muito mais complexo do que a gente pensa, o que nos faz se relacionar com a pessoa X ou a pessoa Y. Não é só porque é bonitinho ou só porque tem dinheiro. A gente pode até achar que é por isso, mas não é, né? Tem aspectos, esses aspectos todos aqui que eu falei de forma inconsciente vão afetar a sua escolha. E o que eu faço com isso então? Eu tenho consciência disso, né? Então, primeiro, esse processo todo que a gente está falando aqui, de construir uma autoestima, de saber o que é que eu preciso preencher em mim, que se falta em mim, não adianta eu querer buscar no outro, o outro nunca vai trazer para mim o que falta. É claro que no começo de uma relação, as projeções são naturais e são muitas vezes até saudáveis, porque de alguma forma, se eu projetar no outro aquilo que eu não estou vivendo e eu tiver maturidade também para enxergar isso, eu vou poder fazer o quê? Ver isso que eu não estou vivendo, e se começa a me incomodar, eu vou olhar para isso e falar, opa, peraí, se está me incomodando, então eu preciso olhar em mim, o que é que está faltando aqui dentro. E aí é legal porque entra lá o Ho'oponopono, né? Eu sou 100% responsável pelo que acontece na minha vida. Então, tudo que o outro vai fazer, ele vai ser um reflexo de mim, né? O outro não faz nada contra mim. Eu permito que ele faça, porque ele pode fazer milhões de coisas negativas, né? Mas como eu vou reagir a tudo isso é da minha competência, né? Então, por isso que é 100% de responsabilidade, não é culpa nem nada disso, né? Isso é ser maduro, né? Eu preciso olhar para o outro, ver o que não tá legal, aí faz uma linha do tempo da sua relação, né? Com seu parceiro. Como que era lá no início? Geralmente, as coisas que mais causam problemas numa relação que às vezes as pessoas vão até buscar terapia. Ah, por que vocês estão aqui? E aí, às vezes quando elas falam, ah, mas é porque ele é muito isso, ela é muito aquilo, aquilo que mais te incomoda, muitas vezes lá atrás era o que te atraiu naquela pessoa. E de um outro jeito. Mas é a mesma coisa, só muda o tom, né? Algo que o jeito do outro ser isso que eu falei, autônomo, independente, era algo que te atraía, de repente agora é algo que te incomoda porque ele não liga pra você. Ele só quer fazer as coisas dele, ele não liga, não quer saber a sua opinião para nada, faz tudo sozinho. Então é legal a gente construir essa linha e entender, bom, beleza, como é que foi que eu me aproximei, quais eram os meus objetivos, o que me atraiu nessa pessoa, o que mais me moveu em direção a ela. E aí começa a avaliar, como que era o relacionamento dos meus pais? Será que tem alguma coisa aqui que eu tô reproduzindo, que eu tô repetindo, né? E aí pensa naquilo que quando vocês brigam, o que vem na sua mente? Né? Essas geralmente são crenças limitantes. Ah, eu sabia que ele era assim, ela era assado. Isso são crenças. Se você sabe, eu sabia, os homens são todos infiéis. Crenças. Se você tem isso inscrito no seu sistema de crenças, você vai se relacionar com homens infiéis, né? Isso não é mágica, gente, é do inconsciente. Né? Nós não sabemos, nós não acreditamos no poder que a gente tem. Na verdade, a gente sabe, a gente tem um poder tremendo, só que como a gente é inconsciente dele, a gente acaba atraindo e vivendo mais situações negativas. Se a gente pegasse todo esse poder que a gente vive, tantas situações negativas para o positivo, pronto, nossa vida ia, né, deslanchar, mas a gente não olha para isso de forma, com esse olhar assim de apropriação, de agora tá, eu vou olhar para isso é meu, a minha família era assim,
olhar com cuidado e com maturidade, no sentido de, poxa vida, acho que minha mãe não era tão vítima assim, igual eu pensava. Talvez ela tinha um ganho com essa situação. Talvez meu pai fez isso, né, fez o que fez, porque, enfim, minha avó, meus avós eram assim, ou a minha mãe também, enfim. Não importa. Isso não é julgar os pais, porque nós não podemos fazer isso. Eles são quem eles são e nós devemos reverência a eles. A gente tem que olhar para isso, e isso não quer dizer que eles são perfeitos, né? Inclusive, reconhecer que não são perfeitos é o primeiro passo. Olhar como seres humanos que são, que podem ter errado, fizeram o melhor que podia. Mas agora eu não sou mais a criança, eu sou um adulto e faço as minhas próprias escolhas. Então eu tenho que fazer isso de forma consciente, né? E aí, para eu fazer isso, eu preciso sim olhar a autoestima, por que eu tô com essa pessoa, se ela não me faz mal, o que me faz ainda ficar nessa relação, por que eu não consigo sair disso, por que eu sempre atraio as mesmas pessoas. E aí você vai identificando o que tá te levando a ter sempre as mesmas relações com as mesmas pessoas, né? Com as mesmas pessoas no sentido de, né, o mesmo contexto, a dinâmica é sempre igual, né? E é isso que eu queria trazer para vocês. Assim, eu acho que é um assunto muito legal, assim, que daria muito mais pra gente falar. Talvez a gente faça outros vídeos aí sobre isso. Mas eu acho que o mais importante é a gente começar a olhar para a nossa história como responsáveis por ela e não mais como apenas meros personagens que alguém escreveu um roteiro e a gente está vivendo aquilo que eu fui designado para viver ou pela minha família e fazendo tudo, cumprindo a risca. Não, da minha família todas as mulheres são infelizes, todos os homens são galinhas e aí você vai repetindo os padrões e isso é ser inconsciente, né? Eu preciso me apropriar da minha história, reconhecer tudo que aconteceu, as minhas crenças, o que me move, para eu poder, enfim, fazer boas escolhas nos relacionamentos, ok? Então, espero que tenha ajudado, que tenha contribuído de alguma forma. Nós estamos aqui sempre compartilhando para que a gente possa, enfim, se tornar quem a gente é com todo o nosso potencial. Espero que tenha gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.